E aí galera, tudo bom com vocês? Bom pessoal, aqui a gente vai hoje na nossa aula estudar o que é energia elétrica e potencial elétrico, tá certo? Nós vamos definir seus conceitos e estar analisando suas equações e suas respectivas aplicações. No entanto, vocês podem estar estranhando que aqui na nossa primeira parte tem falando de corrente elétrica, que foi o tema que a gente viu na aula passada, não foi? A gente analisou a sua intensidade, o seu sentido convencional, a gente analisou sua equação, a gente analisou que I é igual ao módulo de Q sobre ΔT. A gente viu isso, não foi? Só que, no entanto, faltou eu falar para vocês os tipos de corrente que existem, né? Que são dois tipos, que são a contínua e a alternada. Primeiramente, a corrente elétrica contínua tem como característica possuir a sua intensidade sempre constante em relação à variação do tempo. Ou seja, a corrente, independente de sua variação no tempo, ela será constante. Como a gente pode analisar aqui no nosso gráfico, ó. Aqui a gente tinha um tempo zero, e aqui no determinado tempo, a nossa corrente elétrica aqui permaneceu com um valor constante. Analisando a corrente elétrica, a gente pode ver o quê? Que a corrente elétrica alternada, que é o nosso caso aqui, ela tem essa variação ao longo do tempo. Essa variação em sua intensidade é uma forma de onda, né? Uma forma senoidal. Esse tipo de corrente alternada está bastante presente no nosso dia a dia. Por exemplo, na eletricidade das nossas casas, né? Está presente no nosso dia a dia. Ela varia em frequência de 60 Hz. É um ciclo de 60 vezes por segundo. Esses dados são o que eu queria repassar para vocês, né? Para vocês terem mais complemento, né? Naquela nossa aula passada, que a gente falou, especificou um pouco de corrente elétrica. Então, beleza, a gente vai para o nosso foco da aula de hoje, que é energia elétrica e potencial elétrico. Bom, vocês podem se perguntar, o que é essa energia elétrica? Energia elétrica está relacionada a ser um tipo de energia que é gerada por meio de uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. A gente já viu nas aulas passadas essa relação de potencial elétrico, e a mesma é dada pela seguinte equação: energia elétrica é igual o potencial elétrico P vezes ΔT, que é a variação de tempo do aparelho que a gente vai estar analisando, tá certo? Então a gente tem aqui o seguinte, ó. Tem aqui, se a gente analisar no caso específico de um aparelho, a gente tem o potencial elétrico de um aparelho, Qual é a notação para você desse potencial elétrico de um aparelho? Ele é dado em watts. A energia que a gente tem, que é a energia elétrica, que ela é dada em joule, ou seja, pode ser a energia também denominada como energia consumida pelo aparelho que a gente está analisando. Então ela pode ser energia consumida. E a gente tem aqui ΔT, que é o intervalo de tempo, por exemplo, em que o aparelho está funcionando. A gente vai analisar essa parte aqui também. Então é o intervalo de tempo. É importante destacar, né, que se a gente analisar nossa equaçãozinha aqui 1, a gente pode ver o seguinte. A gente pode ver que a energia consumida, que é nosso caso aqui, ela está relacionada diretamente, ou seja, ela é proporcional à potência elétrica do aparelho. Ou seja, quanto maior for a potência elétrica deste aparelho, né, que a gente vai analisar, que a gente vai saber até o que é potência elétrica aqui embaixo, maior será a energia elétrica consumida.
tá ok? Ou seja, será mais gasto de energia elétrica neste consumo, tá bom? Neste processo. Agora a gente vai analisar, né, o que é essa potência elétrica e suas devidas equações, tá certo? Bom, para a gente definir o que é potência elétrica, a gente vai considerar essa imagem aqui que a gente colocou na nosso slidezinho aqui. A gente vai considerar o quê? Que para entendermos o conceito aqui de potencial elétrico, é necessário a gente compreender que há uma diferença de potencial, que é esse potencial aqui, U, que a gente vai denominar, durante um intervalo de tempo ΔT. Essa lâmpada que a gente está vendo aqui, ela recebe uma quantidade de energia, que é equivalente nessa energia potencial elétrica que a gente acabou de analisar, quando uma carga Q passa por ela. Tá ok? A gente pode definir o quê? Que potência elétrica está relacionado a energia sobre ΔT. Se a gente analisar, né, na equação que a gente definiu, a gente só passou ΔT dividindo, né, e a gente fez a análise. Só que a gente vai fazer posteriormente, né, análise para potência relacionado com a variação aqui do nosso potencial elétrico, tá ok? Eu só mostrei aqui para ilustrar para vocês. E também definir como a potência elétrica é medida no SI, né, no Sistema Internacional de Medidas. Aí a gente sabe que energia é dada em Joule, ó. Joule. E tempo é definido em segundos. Logo a gente tem o quê? Temos que o watts, né, que a gente citou, que é a unidade de potência, 1 watts é igual joule por segundo. Esta é a unidade de medida para a potência. Tá certo? No entanto, a gente vai definir da seguinte forma a potência relacionando ao trabalho o trabalho realizado, né, o trabalho elétrico presente no nosso circuito. Ou seja, a gente vai ter o quê? Que potência será igual ao trabalho realizado, né, naquele instante aqui, por exemplo, na nossa imagem, o trabalho elétrico, né, no nosso caso, dividido pelo tempo que durou este trabalho, né? O intervalo de tempo. Logo, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter que a potência no caso, nossa potência P, será, eu vou deixar aqui o trabalho, vai ser igual ao trabalho dividido por ΔT. É o trabalho elétrico. No nosso caso, o trabalho elétrico é definido da seguinte forma. A gente tem um P, né, que é a potência, e o trabalho elétrico é quem, professor? É a carga vezes U. Onde esse U é o diferencial de potencial elétrico, no nosso caso, tá certo? Ou seja, é o módulo do potencial, da diferença do potencial elétrico. No nosso caso, a nossa imagem aqui, ó, aqui está nosso U, e a diferença é modular, né, do nosso potencial elétrico, tá certo? Isso tudo dividido por ΔT. Então a gente tem o quê? Que potência elétrica vai ficar da seguinte forma. Vocês lembram lá da nossa página inicial que a gente disse o quê? Aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que relacionar também a nossas correntes elétricas aqui, ó. Nossa corrente elétrica presente no sistema. Vocês lembram que a gente definiu que corrente elétrica é igual a Q dividido por ΔT? Pois aqui vai ser substituído, né, esta equação. A gente tem que, ou seja, se a gente passar aqui, ó, esse ΔT multiplicando para esse lado, a gente vai ter a razão do Q e seguir aqui, né, inserir a nossa corrente elétrica. Então a gente vai ter o que, ó? A gente vai ter I vezes ΔT vezes U, que é o módulo do nosso potencial elétrico, dividido por ΔT. Como aqui é notório, né, essa parte ΔT dividido por ΔT, a gente pode
fazer o que? A gente pode cancelar, ó. São iguais, né? Membros iguais, cancela. Logo a gente define potência da seguinte forma. Potência será igual a corrente elétrica I vezes a variação do potencial U. Essa é a relação que a gente querer chegar, tá certo? É uma relação bastante interessante para a gente definir. Essa relação de potência elétrica relacionada com a diferencial de potência, diferença de potencial ou de tensão, né, que é U, e a corrente elétrica.